Boa tarde, pessoal. Vocês conhecem Smile Train? Olha, Smile Train é uma instituição. Estamos entrando, vamos lá. Muito obrigado a todos os seguidores que estão aqui. Fala, Juan, tudo bom? Olha, Tudo bem. Então, estava joia. explicando a todos os seguidores que entraram, que estão entrando, perante a instituição, mas eu acho que você que trabalha com ela, se dedica a corpo e alma com ela, você pode explicar melhores a todos os seguidores, a todas as pessoas que estão aqui querendo mais Uhum. informação e compartilhar tudo o que está acontecendo hoje perante a instituição, não só elas, como muitas pessoas. Outro dia eu estava É, vendo até na BBC Brasil, né, uma uhum. notícia que a questão que vai. Nós, não é só a pandemia que nós sofremos, mas Uhum. também muitas coisas após, que nem a vacinação, Uhum. é, projetos como o de vocês, pessoas Uhum. cardíacas. Eu tenho amigos que trabalham no Dante Pazanés, que tinha cirurgia marcada e tiveram que sair para pôr gente do Uhum. Covid e tem ainda gente brincando na rua. Isso não pode acontecer. Vamos lá, Exatamente. é um prazer, muito Uhum. obrigado. Você pode explicar para nós mais um pouquinho Imagina. Uhum, com sobre o certeza. projeto e tudo o que está acontecendo no Brasil? Sim, maravilha. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todo mundo que já entrou aí. Tô vendo o pessoal entrando. Obrigado por essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, né, sobre o que é Smile Train no Brasil, né? Eu já conheço a Alessandra já faz quase uns 20 anos. Outro dia eu estava fazendo as 20 anos. contas, né? Parece foi outro dia. E é muito legal, ela já tem eventos da Smile Train nos apoiando também, né? Como o Smile Maker. Inclusive a camiseta dela ficou ótima, finalmente conseguimos, né? Ficou mais com um sorriso. Eu tô com é que eu tô com muito frio, mas eu tô com essa daqui que é de frio, ó. Mas eu não estou com frio, mas a minha aqui é linda, é Ah, linda, é é. linda, é linda. E obrigado por abrir esse espaço. A gente está fazendo uma série de lives e também outras iniciativas, né, para conectar as nossas famílias, né, que estão hoje, que são atendidas por nós, né, não só em alguns hospitais, que são os nossos centros parceiros, como também tentando levar ajuda e tentando ajudar a dar informação para essas pessoas, né? Tô vendo o pessoal aqui de encontro de turismo entrou, Smile Train Africa, how are you? Estamos aqui global, muitas pessoas entrando, nossos parceiros, eu tô vendo que eles estão entrando aqui. E a ideia, então, é falar, né, contar um pouquinho do que Smile Train é, primeiro, né, que eu acho que as pessoas, você começou a Uhum. explicar aí, né? Mas só para entender, a Smile Train é uma ONG, é uma organização internacional. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, tá ok. Aqui tá. Ah, Pessoal, manda um feedback, por favor, sobre o áudio. aqui tá bom. Beleza. O pessoal manda aí se tiver alguma coisa ruim, né, a gente vai arrumando aqui. E só então para explicar, né, a Smile Train ela já está há 20 anos, vai fazer 21 anos esse ano, né, no mundo, né, é a maior ONG, organização dedicada à causa da fissura lábio-palatina. E a gente tem, em mais de 90 países, a organização já conseguiu criar mais de 1,5 milhão de sorrisos no mundo, né? Aqui no Brasil, mais de 41 mil, né? Pelo último levantamento que a gente fez, né? E nós trabalhamos com um modelo que a gente chama de ensino homem a pescar. Então, a gente faz a capacitação, né? E tudo que aquele centro precisa, não só de parte educacional, né, como em alguns treinamentos específicos para fissura, mas também doando, né, e dando recursos financeiros, equipamentos, para que o valor que é dado pelo SUS possa ser complementado, né? A gente sabe que tem muitas necessidades que vão além, né, do que muitas vezes é necessário, o que é possível, né, da tabela SUS cobrir. Então, o Smile Train faz com que seja possível toda essa operação girar, né, e a gente ter essas cirurgias que são de alta qualidade acontecendo nos nossos centros que a gente tem hoje no Brasil, em 39, são 39, né, são 22 estados. E hoje, né, por conta dessa pandemia, na verdade, a gente tendo as cirurgias canceladas, a gente se deparou com
uma coisa nova, né, para todos, né, assim como você também está contando aí várias coisas, né, que a gente está acompanhando, né, vários profissionais de saúde também mostrando como eles estão reagindo, né, perante a crise, e a gente, em mais ou menos 40 dias, conseguiu criar uma resposta para tudo isso, né, a gente tem hoje 7 centros que estão fazendo, desde o dia 28 de abril a gente anunciou, são 7 centros parceiros que estão fazendo atendimentos via telemedicina, né? Então, terapia de fonoterapia, nutrição, aquelas primeiras consultas para as mães que estão para ter um bebê com fissura ou que já acabaram de ter, né? Enfim, tentando chegar nessas pessoas, né? Nessas famílias, com esse, com às vezes dúvidas que são muito simples, né? Mas, basicamente, como amamentar um bebê nesse momento, enfim, estamos recebendo várias dúvidas por aqui, para os nossos canais, né, que a gente está respondendo também para quem não tem, né, no Brasil inteiro, aí, os centros trabalhando com telemedicina. A gente criou uma série chamada Pergunte ao Especialista. Então, a gente está semanalmente, começamos também semana passada, com um vídeo respondendo essas perguntas que a gente vem recebendo, e depois esse profissional, um dos profissionais que participa desses vídeos, né, ele faz uma live, né? Então, a última vez a gente teve a doutora Daniela Tanikawa, que até você conheceu naquele evento, né, que ela estava lá, sim. E aqui de São Paulo também o Jesus, que é do Sírio-Libanês, respondendo ao vivo, né, essas mães, essas dúvidas. Oi, internet, pessoal, um momentinho, estamos voltando falando sobre Smile Train Brasil. Juan, ok, voltou. Eu estava ouvindo perfeito aqui, para mim não parou. Caiu aí para você? Não, deu uma travada, deu um frozen. Ah, não, aqui continuou perfeito, maravilha. Então é isso, a gente está tentando fazer de tudo para que a gente consiga conectar essas famílias aos nossos centros parceiros, né, no Brasil, e tentar diminuir esse desespero, né, que a gente sabe que acontece, que as mães têm, né, por tudo o que além de todo mundo estar sofrendo, né, em casa, com tantas coisas, né, que as pessoas estão lutando aí para ter um prato de comida, para ver o que vai fazer no dia que ela precisa daquele trabalho que não se sabe quando vai voltar ao normal, enfim, pelo menos nessa parte a gente está tentando de como a gente pode, né, minimizar o impacto de tudo isso, né, dessa crise sem precedentes. Juan, você pode explicar que muitos seguidores talvez não saibam, e é uma coisa, ainda nós temos muito preconceito no Brasil que tem que ser quebrados, né, perante várias áreas, então eu acho que isso é importante até, porque parece que todo mundo é perfeito, então explica mais ou menos, eu sei, você não é especialista, você não é um médico, mas você faz parte do projeto, você pode explicar para nós o que é um lábio leporino, quais as consequências e por que a preocupação agora que pode ocorrer com essa criança que nasce o lábio leporino, o que pode afetar nela ao decorrer ao longo da vida? Não é só questão estética, pessoal, porque nós não estamos falando de questão estética aqui, nós estamos falando muito mais além do que isso. Por favor, Juan. Exatamente, com certeza, Alessandra. Na verdade, a fissura labiopalatina hoje ela ainda não tem um estudo que comprove 100% a sua origem, né? A gente sabe que tem uma origem aí genética também em alguns casos, né? E a gente também tem evidências de que tem multifatores impactando nisso. Então, por exemplo, se durante a gestação faltou ácido fólico, teve algum medicamento que foi tomado que pode ter acontecido, né, alguma mutação. Enfim, tem vários fatores, né? Tem multifatores aí que podem interferir no momento, né? Lá pela 4ª semana, onde é fechado, né? Onde o feto está desenvolvendo e está se fechando, né? Porque na verdade isso é uma anomalia crânio-facial, né? A fissura labiopalatina na área do crânio é a mais incidente, e no corpo, né, inteiro, a gente sabe que atrás do pé, a síndrome do pé torto é a primeira anomalia, né, e a fissura labiopalatina vem em segundo. Então, não é uma coisa muito rara. Na verdade, a gente sabe que no Brasil, essa porcentagem acontece de 1 a cada 650 bebês, ou seja, é muito frequente. É muito alto. No mundo, a gente estima que é 1 a cada 700, e a gente vê algumas etnias, como na Ásia, que é de 1 para 550, né? Então, a gente tem essa variação, a gente acaba tendo aqui no Brasil esse número de 1 a cada 650. E como você falou, não é uma questão só de estética, né? Não é simplesmente ir lá, fechar e acabou.
né? Isso é só o primeiro passo para uma grande jornada que vem de sorrisos aí pela frente, que a gente chama, né? Então, na verdade, a gente sabe que tem toda essa questão do bullying, a questão da aparência, até mesmo a gente não conhece, porque muitas mães têm vergonha de mostrar o seu filho na rua, né? Então a gente não vê a mãe que vive ali, né? Porque muitas, né, quando acabam saindo, começam a perguntar muito, ou ela acaba tendo, né, sofrendo um bullying na própria sociedade, muitas vezes na própria família. A gente sabe que tem muitos maridos que abandonam a mãe justamente nesse momento que é mais difícil, né? Querendo achar uma culpa, ou ainda acreditando em crenças muito, como assim, a concepção foi feita com uma chave no bolso, ou durante a lua cheia, ou enfim, coisas que não tem nada a ver. Tem esses né? tabus ainda? Sim, existem esses tabus, e piores ainda, né? E a gente sabe que tem algumas famílias que execram a criança dentro de um quarto, por exemplo, porque tem vergonha, porque ela é amaldiçoada, né? A gente tem tribos na África que fazem isso, por exemplo, né? Aqui no Norte, Nordeste, onde às vezes não chega informação, né, tão facilmente. Então, isso a gente acaba tendo esse bullying sendo perpetuado, né, por várias gerações, quando que é uma coisa que a nossa missão é com que nenhuma criança precise sofrer, né, com essas consequências de bullying, nem ter, né, essa fissura, porque ela é uma condição temporária, né, a pessoa ela porta uma fissura por um tempo, e ela vai ser restabelecida, ela vai ter uma reabilitação para a sociedade. Claro que isso pode demorar muitos anos, né? Se você tiver uma fissura que é não só labial, mas ela invade o palato, que é o céu da boca, que é uma fissura lábio-palatina, ela pode demorar uns 20 anos para ter toda a recuperação, né, da sua fala, de toda a parte, né, de otorrino, por exemplo, né? A gente sabe que alguns bebês acabam tendo comunicação, né? Então, ao se alimentar, sai, né, o leite pelo ouvido, pelo nariz, então ela não absorve bem esse alimento, então ela não ganha peso, para que quando ela tem uns 6 meses ela opere no tempo correto, ou então não chega o oxigênio necessário para as vias, né, para o cérebro. Isso tem impactos sem retorno, né? A gente sabe que nos primeiros dias, né, existe uma campanha mundial até, né, sobre nutrição, que os 1000 primeiros dias são muito importantes no desenvolvimento da criança, na saúde infantil, porque se não acontecer de ter aqueles alimentos, né, enfim, no momento correto, isso pode ter impactos até cognitivos, né, ao longo, quando ela for adulta, né. Então é algo que é muito importante, né. Na Smile Train a gente acredita que a cirurgia é só o primeiro passo para essa jornada, e isso vai muito além, né. A gente tem aí mais ou menos umas 5 a 8 cirurgias acontecendo nesse processo, né? Então ela inicia, mas cada protocolo, cada centro tem um protocolo, né? Nós temos protocolos aí mundiais, que a Smile Train, nosso board, né, nosso conselho médico científico, né, global aqui do Brasil, faz com que nossos centros estejam sempre, né, seguindo essas normativas, né? E a gente tem que mais ou menos lá pelos 6 meses é feita a cirurgia do lábio, depois com mais ou menos 1 ano é feita no palato, o palato pode acontecer 2 vezes, dependendo de como for. Então mais para frente, né, um pouco mais avançado, ela pode precisar fazer um deslocamento para ter um espaço sendo criado aqui na cada dentária, para depois fazer um enxerto ósseo, né, e depois do enxerto ela pode, enfim, ter outras cirurgias, como arrumar, né, aqui o nariz, que muitas vezes é desabado. Depois, enfim, ela pode ter cirurgia ortognática para fazer com que né, a mordida cruzada seja corrigida. Então, são várias cirurgias, né? E a gente consegue fazer esse tratamento desde do bebê, né, quando nasce, uma fonoterapeuta, fonoaudióloga, vai fazer durante a terapia, ensinar essa mãe como fazer a amamentação do bebê, para que ele não devolva o leite, né? A gente tem um apoio psicológico também para a criança, né? Para a mãe que não aceita aquela criança, depois aquela criança quando vai na escola, como que vai ser, com aquela marca, depois quando ela é adolescente, que o adolescente já tem vários problemas, né? E a gente sabe que a aparência é muito importante, então a gente tem todo esse acompanhamento psicológico, nutricional, da ortodontia, do fono, né? E muitas vezes a gente acaba entrando com outros especialistas necessários, né? Então otorrino às vezes também é necessário, enfim, porque é um tratamento multidisciplinar, né? Então são vários profissionais ali conversando sobre esse assunto, ajudando, né? E sempre conversando ali, né, em algumas reuniões que eles fazem semanalmente, enfim, casos mais difíceis são discutidos, para que a gente possa fazer
isso de uma melhor forma, esse atendimento para esse paciente, né? E a Smile Train por trás ajuda, né, com doações, né, que são os nossos doadores. A gente vive de doações, né, no mundo, né, e nesse momento de crise, o que a gente quer é que essas crianças que estejam hoje não sendo operadas por conta, né, de medidas, né, de proteção, assim que as autoridades liberem que isso seja possível, a gente consiga fazer isso em plena capacidade, né? Então, que isso volte ao normal e a gente não tenha mais filas para que elas não esperem mais ainda, né? Sim, Então, sim. Então, Luan, tem aqui um depoimento da Janicleide Gomes Souza, 14, dizendo: eu sofri muito preconceito, até minha família tem preconceito comigo. Deixei de estudar porque os professores não entendiam minha fala. Isso é triste, gente. Nossa. Dói escutar, eu imagino, eu fico muito triste com essas coisas. Por isso que nas minhas lives, pessoal, até falo, eu diversifico o assunto, muitas vezes eu não falo de basquete, para as pessoas terem informação que nós somos um todo, e nós somos todos iguais. E isso até me deixou muito emocionada, porque, sinceramente, não esperava escutar isso, e no século XXI. Já fiz 18 cirurgias em Recife e para ir para o Salvador, Bahia. Ela está escrevendo aqui. Eu quero cumprimentar a Jade Malavasi, é uma atleta paralímpica que está aqui na live, e isso tudo bom, Jade? Ela é demais, é incrível, é paracycling, e isso é também bom. E nós vamos falar em breve, Jade, porque eu não esqueci de você, não. Então, Juan, agora, como que está indo o protocolo mundial? Porque não é só o Brasil que está nessa pandemia. Como vocês estão correndo contra o tempo, já que não estamos falando, agora falamos de Smile Train mundial, não só o Brasil, porque infelizmente essa pandemia afetou todo mundo, como eu disse, tem outras cirurgias que também foram canceladas mundialmente, não só no Brasil. Que vocês, depois das lives, vocês estão ajudando com... Graças a Deus, hoje nós temos como comunicar, estar vizinho com a tecnologia, né? Mas... E como que está indo mundialmente, se você pode falar, que eu vi que tem a Smile Train Africa here. Hello. How are you in Africa? Thank you for follow us here. Hello. Gente, tá sem som? Eu tô vendo a Aisha aqui, nossa Smile Maker Pet, reclamando. Tem mais alguém não ouvindo? Porque tá funcionando aqui, né, gente? Aumenta do celular. Cuidado se você estiver escutando no celular, porque pode ser isso. Até agora não tava. Não, beleza, então. Sobre isso, o que acontece, né? Antes de chegar no Brasil, né, lá no comecinho do ano, a gente já tinha isso acontecendo na China, né? Então, hoje a China, para a Smile Train, é o país líder em cirurgias, né? Essas 1,5 milhão, acho que mais de quase 1 milhão aconteceram na China, depois a gente tem Índia, né, outros países lá da Ásia, e até por conta que a Ásia, como eu falei, né, onde tem mais incidência, né, então a operação, né, principalmente começou lá. Então, desde lá de trás, até vendo por um dos pontos positivos, é que como a gente está aqui e demorou para chegar aqui, a gente já foi se preparando também para quando isso fosse chegar, né, no Brasil, né. Então, foram sendo fechados os centros, né, onde a gente tem o apoio por conta justamente de medidas de segurança. E aqui no Brasil, né, mais especificamente, agora, né, que a gente já está no meio da pandemia e cada vez mais a gente percebe que vai sendo postergado, né, porque praticamente a gente não chegou ainda nem no pico, né, mas em outros países onde está sendo liberado por medidas de segurança, as autoridades estão liberando, essas cirurgias estão voltando a acontecer, né. Então aqui a gente está mantendo os tratamentos por telemedicina, né, hoje já são 1.100 pacientes que estão sendo ajudados, sendo que 300 deles nunca tinham passado por um atendimento, né? Então, graças à tecnologia, a gente está conseguindo ajudar no que é possível hoje, né? Então, tirando essas dúvidas, né? Dando esse suporte. E agora a gente começou também, né, no
motivados também por uma ação que aconteceu mundialmente, que é o Giving Tuesday, né, que esse ano tá previsto, né, para acontecer. Anualmente ele acontece uma semana depois do Giving, do Thanksgiving, né, o dia de Ação de Graças, que é a terça-feira de doar, que no Brasil a Associação Brasileira de Captadores de Recurso faz já há alguns anos, né, e ele chama Dia de Doar, e esse caráter de emergência, né, fez com que eles fizessem uma antecipação, e no dia 5 de maio foi criado o Dia de Doar Agora, né? Então a gente começou isso no dia 28 de abril, lançar essa campanha de captação de recursos, de doação, né, porque a gente precisa garantir que essas crianças, assim que tudo volte ao normal, rapidamente a gente consiga fazer essas cirurgias, né, e dar esse atendimento, né, que transforma essas vidas, né. Então, para quem gostaria de saber mais ou menos quanto vale, né, esse sorriso, a gente estima que no Brasil o valor médio que a gente ajuda a complementar, né, do valor do SUS é R$800. Então, a gente fala que uma doação, tem R$800 de doação, você vai transformar a vida, né, de uma família, na verdade, para sempre, né, porque a gente sabe que, né, como a gente estava comentando sobre esse caso, não é só o paciente que tem a vida transformada, é toda uma família, né? Porque muitas vezes alguém da família deixa de trabalhar para cuidar daquela criança, né? Ou, enfim, ela acaba tendo que se virar na vida porque foi abandonada. Então, tudo pode acontecer, né? Ela falou dessa questão de bullying, a gente até publicou uma história que foi de um paciente nosso, está lá nas nossas histórias no nosso site, que ele conta que a própria professora fazia bullying com a criança, né? Ele chegava a ficar todo cheio de xixi, enfim, porque ela fingia que não ouvia, não é possível, né? E deixava a criança lá na sala, porque ele queria ir no banheiro e acabava fazendo nas calças. Então ela chegava todo dia daquele jeito em casa, enfim. Então você percebe que assim, é um bullying que vem de quem menos poderia vir, né? Então tem muitas coisas que, né, passam pela cabeça dessas crianças, dessas famílias, e ter essa cirurgia é muito importante, né, para transformar essas vidas. No nosso site, que é o smiletrainbrasil.com, é possível encontrar esses nossos centros parceiros, né? Então, uma coisa que é muito importante é que esses tratamentos são gratuitos, né? Eles são oferecidos em praticamente quase todo o país, né? Então, a ideia é a gente ter centros, pelo menos um centro, né, em cada estado. Esse ano, a gente teria previsto para abrir mais um centro, né? Mas com toda essa pandemia foi postergado isso, né? E a gente tem no nosso site também, lá no botão Encontrar Ajuda, no canto superior direito, onde as pessoas podem clicar, né, apertar lá e vai aparecer um mapa do Brasil com os contatos dos centros parceiros, né? Lá do lado também a gente tem um botão que está escrito Doe, que é o nosso botão de doação, onde as pessoas podem doar qualquer valor, né? Lá é aceito cartão de crédito, ou se a pessoa quiser também tem o número da conta corrente. Então, nesse nosso site, além de ter todas as informações, né, sobre o tratamento, que é a fissura, essas histórias de pacientes, que a gente tem colocado várias, inclusive, já dessa época, por conta do coronavírus, a gente tem alguns profissionais médicos que estão na linha de frente, né, que já que eles não estão operando, eles estão fazendo outras coisas que são necessárias nos seus centros, né? Então, a própria doutora Daniela tem uma matéria dela, a doutora Daniela Farias, lá de Mato Grosso do Sul, e no mundo, né, a gente tem vários outros, né, pacientes, né, fazendo profissionais de saúde nos ajudando, né. A gente está vendo aqui a Raíza também de São Paulo, lá de Bauru, ela contando que o professor já fez bullying com ela, né, por conta da imagem, né, e hoje você vê ela é uma profissional que trabalha com maquiagem, né, com autoestima das pessoas, né. Que legal! Muito legal. Depois dá uma conferida. Ela fez umas lives aí também super legais durante a semana. A Raíza, muito legal. E a gente e são pessoas que nos inspiram, né, a continuar, né. Então, aqui tem vários depoimentos, sabe, de pessoas, eu fico até muito triste, essa é uma live que está me emocionando muito, porque o Wesley Costa escreveu aqui, eu tenho 30 anos, eu fiz uma cirurgia, não gostava de falar no assunto, minha família não me ajudou sobre o assunto, já passei muitas coisas horríveis na minha vida por ter lábios leporino, gente, é feio. Nossa, eu falo que está sendo muito emocionante, porque na realidade, Juan, quando eu vim trazer essa pauta, eu convidei você para essa pauta porque eu fiquei preocupada
a questão, como eu já conheci o projeto e tudo, falei assim, e agora? Como que eles estão fazendo? E eu vi algumas das coisas que vocês estavam fazendo, mas é importante a população, a sociedade saber como é o sofrimento deles, porque vocês também não é a questão até familiar, e eu vejo isso também não é só com o lábio leporino, é com síndrome de Down, quando você chega na escola, você vai conversar, tem pai que tem resistência, eu já trabalhei em projeto, dando aula de basquete para criança de 5, 6 anos de idade, você fala assim, por favor, vai procurar um especialista, nós não podemos ajudar, e pais virarem e falar, vocês estão loucos, meu filho não é louco, ninguém está falando que o seu filho é louco, nós estamos falando que ele está precisando de uma ajuda muito maior do que aquelas, um suporte que nós podemos dar, e isso é muito triste porque até da família. E como é esse atendimento psicológico com as famílias? Exatamente. Vou dar um oi aqui. Hello, Smile Train, Global, Troy, people from Troy, our... hello, Troy. I'm so glad to speak about all the organization, the project, everything. Thank you so much, Troy. Yes, temos também o pessoal lá de Belém, o pessoal de Manaus, Dr. Jun, Dr. Franklin, doutora Cíntia, várias pessoas aqui nos agradecendo, nos prestigiando, né? Obrigado por esse espaço que é muito importante, né? E como você falou, essa questão emocional, né? A gente percebe que é muito importante, né? Talvez é o que a gente vai além da estrutura, né? Da fisiologia e tudo mais, porque você está falando aí de cicatrizes nas almas das pessoas, né? Então, isso é muito... Leva a um bullying, leva a uma depressão, leva ao suicídio. A gente tem um caso de uma menina, de uma paciente, que tinha tentado já suicídio, né? A gente tem até o vídeo dela contando como foi isso, porque vai entrando, né, na questão da autoestima, e a gente sabe que isso no mundo normal, né? A maioria das pessoas tem depressão, tem vários problemas psicológicos hoje em dia, porque o mundo é muito estressante, né? E você ainda tem outros problemas para lidar e ter que dar satisfação para a sociedade, né? Então, é muito difícil, né, na sociedade que a gente tem hoje, faz várias cobranças, né, possuir, portar alguma doença que seja diferente do que seria considerado normal, né? Então, a gente tem alguns dos nossos hospitais, inclusive tem um programa que é bem legal, que a gente trabalha com umas bonecas terapêuticas que elas têm uma fissura. Eu tenho, ela é linda! É verdade, você tem, é daquele evento, é verdade. A gente, as psicólogas, né, os psicólogos, toda a equipe, trabalha com a criança essa questão dela se identificar na boneca, né, ou no boneco, né, enfim, tem de várias cores, enfim, e ela leva para casa, ela conversa com aquela boneca, ela tem trabalha toda uma terceira pessoa ali para que ela mostre o que muitas vezes ela não mostra, porque ela tem vergonha, né? Então ela vai contando para o psicólogo como que a boneca se sente, como ela se sente. Aqui a Iracema Rocha tá falando um oi aqui, ela inclusive é uma fono que usa, né, junto com o pessoal da equipe de psicólogos de lá, né? Assim como outros que estão entrando aqui, eu estou vendo o pessoal do Cefil, o pessoal de Beija-Flor, lá do Fortaleza, o pessoal de Imperatriz, lá do Maranhão, quase o Brasil inteiro, aqui tá global essa live, Alessandra, muito obrigado. Que bom, chegando em mais pessoas. E aí a gente percebe que muitas vezes, maioria das vezes, elas não sabem que vão ter o filho com aquela condição. Então ela descobre no parto, né? Então você imagina uma mãe que vai com toda a expectativa da criança, do bebê, algumas vezes a equipe não é preparada e esconde o bebê e a mãe não sabe o que está acontecendo, que não vê o bebê, né? E cadê esse bebê? Cadê o bebê? Já aconteceu de pessoas ficarem 3 dias sem ver o bebê, porque não se sabe o que vai dar. Aí quando ele vai dar uma explicação, não sabe referenciar para um centro nosso, não sabe como dar de uma forma, né, delicada, né? E às vezes utiliza algumas palavras, né, sem preparo nenhum para dessa notícia, né, e já tratando até com preconceito, né, e muitas vezes as próprias mães, né, vão atrás de informação nesses grupos que a gente tem, com várias mães que ajudam outras mães também, né, aqui a gente tem várias que estão nos ajudando, né,
a distribuir essas informações, a promover esse tipo de iniciativa como a sua, né? O pessoal lá de Marabá, do Pará, tá aqui em Mato Grosso, do Triolanda, enfim, a chegar essa informação, né? Porque se todo mundo soubesse o que é a fissura, que ela tem vamos dizer assim, um tratamento, né, que ele é gratuito ainda. Isso existe no Brasil com alta qualidade, né? A gente não teria tanto estigma e tanto problema de bullying, né? A gente não teria que tratar, né, psicólogo, ajudar a lidar com todas as questões com os pais, né, com as questões de autoestima, com as crianças, né, que depois vão entrando no... Muitas vezes, quando a criança já entra na escola com 5 aninhos, mais ou menos, ela praticamente já está falando, ela não tem, né, mais a fissura, né, mas a gente sabe que tem muitos lugares que a criança não foi operada e que ela vai para a escola, né, com a fissura, né, a gente tem casos de 7 anos, 10 anos, que as pessoas não sabem o que é, não quer tratar, e essa criança vai pulando de escola em escola, porque acontecem várias coisas de bullying, a própria diretoria não sabe lidar com isso, né? Então é muito complicado, né? Então são iniciativas como essa de conhecimento, de informação que a gente precisa, né? Que é fundamental para a gente, as pessoas saberem sobre essa causa, né? Então é isso mesmo que está aqui, ó. Lindalva Costa Físio falando que ela soube na hora do parto e o pior foi quando o pai da filha dela ficou sabendo que ela teve um choque, ele teve um choque maior, então eu imagino, ainda mais que infelizmente ainda na nossa sociedade os homens não aceitam várias coisas perante a criança. Eu trabalho com criança, eu sei muito bem. Tem hora que é difícil, você vai até tentar falar, não é assim, calma. Não, eles querem um modelo ainda de um filho que muitas vezes a criança, eles querem fazer a criança o espelho deles e cada um é um ser humano diferente. Eu fico muito triste, não só na questão do lábio leporino, como em outras questões. Juan, falando até das bonecas, das bonecas. Teve gente aqui perguntando, eu quero a boneca. Deixa eu perguntar, já que nós temos doação, tudo, a boneca, eu vou até pegar a minha para alguém ver. Aí você vai explicando. Vocês não vendem, porque seria até legal, porque tem várias bonecas hoje mostrando a realidade, e seria até legal, porque essa eu adoro, a minha tá comigo fazendo. Quero ver, deixa eu lembrar. Ela tá num plastiquinho porque ela é clara e eu não quero que ela suje e danifique. Espera aí um momentinho, você vai explicando pro pessoal. Vou falando aqui, né? A gente tem parceria, né, com bonecas terapêuticas, e o que acontece? Cada uma delas tem uma forma, né, de acontecer essa doação, né? Então, na verdade, a gente não vende as bonecas, né? As bonecas não são vendidas, elas são adotadas. Olha lá, essa daí ficou muito legal. Essa daí, na verdade, é do grupo Primavera, que ele trabalha com várias bonecas, inclusive, né? E aí eles fazem bonecas para vários tipos, né, de crianças com necessidades especiais, né? Justamente para tratar essa questão da autoestima, né? A gente tem a boneca de propósito também, a bodega. Então, cada uma delas tem uma forma, né? Algumas você adota uma boneca, então você vai lá e entra em contato com essas ONGs, né, que fazem bonecas terapêuticas, e adota uma boneca, e essa boneca vai com um cartãozinho para aquela criança, para aquela causa, né? Então a gente recebe essa doação dessas ONGs que produzem essas bonecas para as nossas psicólogas trabalharem essa questão. A gente tem um relatório, ela vai ter todo um acompanhamento daquela boneca, ela é devolvida, ela é usada para mais de uma criança, né? Então isso acaba sendo muito importante, né, para a gente fundamentar também essa questão do apoio emocional, né? Tem uma pergunta aqui, Valesca Ferreira Camboim. Gostaria de saber se a Smile faz essa parceria ou tem parceria com algum hospital de Porto Alegre, Risos? Porque atualmente estou morando aqui, no Rio Grande do Sul. Meu filho fez as primeiras cirurgias dele no hospital em Recife. Ah, sim. Então, o que acontece? A gente tem um parceiro em Recife, que é o IMIP, né? E lá no Rio Grande do Sul nós temos 2 parceiros.
não estão em Porto Alegre. A gente tem a Fundef, que fica em Lajeado, e a gente tem também o Círculo, o Hospital do Círculo Militar, que fica em Caxias do Sul. Né? Então, não sei se ela tem algum parente próximo, o que fica mais fácil para ela, mas idealmente o ideal, né, o melhor seria ela entrar em contato com esses dois centros, né, de preferência o que seja mais fácil para ela se deslocar, né, que ela tenha transporte mais fácil, enfim, porque, como a gente estava falando, né, isso demanda, né, idas ao centro, né, enfim, para fazer consulta e tudo mais. Então, seria legal entrar em contato no nosso site, onde eu estava falando, no nosso site, a gente tem ali no cantinho direito, encontre ajuda e entre em contato com os nossos centros, e aí, então, a gente pode, né, fazer com que qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente também, mas o mais rápido é falar com o centro, né? E aí agendar uma consulta, não tem problema se o paciente era de um centro, mudou para outro lugar, e lá a gente tem um outro centro, justamente a ideia é essa, né? A gente tem, por exemplo, um parceiro nosso, que foi um pioneiro lá atrás, que é o Centrinho de Bauru, né, que há muitos anos já começou com isso, e que como só tinha ele, o Brasil inteiro, até a América Latina, ia para lá, né? Mas hoje mesmo o Centrinho ele não aceita mais pacientes de todo o Brasil, porque a gente já tem hoje, praticamente em todos os estados, para facilitar esse transporte, porque imagina, a pessoa que mora, né, vir para cá, para uma consulta e passar por, né, transporte, com uma criança, com um bebê, com todas as necessidades que ele precisa, né, é muito desconfortável, né, então, em Porto Alegre a gente ainda não tem ali, né, que é na capital, mas a gente tem essas duas cidades, né, no sul a gente também tem, em Santa Catarina, tem Curitiba, né? Principalmente aqui no Sudeste a gente tem também, né? No Centro-Oeste em todos os estados. Quais os estados que vocês não têm parceiro ainda? Vocês estão em 22 estados. Quais os estados que vocês não têm parceiro? A gente tem uma oportunidade, se alguém aqui está na live, interessar e conseguir fazer fazer que consigam esses estados que nós sabemos que tem muito estado que precisa de muita ajuda e talvez nesse não tenha também. Então, a gente, no Espírito Santo, a gente, até por estar muito próximo do Rio de Janeiro, nós temos dois centros lá no Rio de Janeiro, né? Um que é o Coral da Smile Train, somente a parte de fono, né? A gente trabalha lá, e o CETAC da Universidade da UERJ. Então, a maioria, como não temos ninguém ainda no Espírito Santo, o Rio acaba ajudando no atendimento, né? Em Goiás, né, o centro de Goiânia, a gente suspendeu por um tempo, né, a parceria, e a gente pretende reativar em breve também. Então, esse é um dos centros que a gente quer voltar, né, a fazer, né, o suporte para esse centro, mas a gente também está rodeado de centros que podem ajudar, né, ali em volta ali de Goiânia, né. Tem Brasília, no Distrito Federal é perto até. Tem Brasília, tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? A gente tem lá em Rondônia, não temos centros também, né? Em Rondônia, e a gente não tem centro lá em Roraima, e a gente também está tentando viabilizar o início de alguma parceria lá, né? Então, possivelmente, a gente tem esses dois próximos centros, né, sendo lançados assim que a gente tiver essas condições, né? Ok. Deixa eu perguntar uma coisa. No começo, vem gente da América Latina para cá, para o Brasil, nos centros que vocês, da Smile Train, para tratar? A gente também tem a operação na América Latina, né? Então, a Mariane, que é a nossa diretora, né, que você conheceu também, sim, ela cuida da América do Sul, e a gente tem uma outra diretora como ela, que cuida do México, América Central e Caribe, né? Então, nós temos também centros, a gente tem um outro site, inclusive, né, que é o Smile Train LA, né, de latinoamerica.org, né, e lá também as pessoas podem encontrar ajuda nesses centros. Então, hoje a gente não recebe, né, dos outros países, a gente consegue, né, fazer esse atendimento mais próximo, né, das comunidades, né? Então, a gente tem uma pessoa que está baseada lá na Argentina, né, que cuida mais daqueles países do Cone Sul, uma outra que está no Peru, né, que cuida daqueles países um pouco mais próximos, né? A gente começou na Guiânia também a atender esse ano. A Mariane foi a última parceria fechada agora na América do Sul, né? E aí no México, outros países ali do Caribe, América Central, também temos atendimento. Então hoje a gente já atendeu mais de 90 países, né? Com as operações do Smile Train, né? Muito
Muito legal. Muito bem. Juan, você sabe que o Instagram daqui a pouco nos derruba. Eu É, gostaria que você deixasse. Em Manaus, está escrito aqui, Juan, Rum Plástica. Atendemos pacientes da Guiana e da Venezuela. Porque como é mais. Tem vezes é, que é mais perto, é na fronteira do que eles isso, irem para a capital, porque nós temos é esse problema verdade. ainda da questão de transporte na América Latina, não vamos falar a Uhum. verdade. É, E muitas vezes, que nem o Brasil tem lugar aqui da Argentina que nós estamos mais perto. O cara está mais exatamente. perto de Porto Alegre, de Santa Catarina, do que de Buenos Aires, né? Uhum. É Eu verdade. também em Rondônia, estou falando, em Cuiabá atende os pacientes de Rondônia, muito bem. A Yolanda É, Barros, boa, boa, gente. boa. Isso é a cadeia do bem, isso que nós temos que fazer. É independente, Isso eu vi, isso nessa mesmo. situação agora, nós temos que nos ajudar muito mais. Eu sei que está sendo difícil para Uhum. todo mundo. E, Juan, É. todo mundo deixa aqui uma mensagem de quarentena. Eu gostaria que você deixasse, em nome da Smile Train, uma mensagem de quarentena Uhum. aqui, todos que tiveram, convidados que tiveram, deixou sua mensagem, sua reflexão, que isso é muito importante Sim. para nos acalentar o coração e Uhum. refletir cada vez mais do que está acontecendo e Uhum. também ajudar o próximo, né? Que nós estamos aqui É. falando de ajudar o próximo. É verdade. Então, acho que nesse momento, que é um momento único, né? A gente nunca viveu isso, né? Uma pandemia que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, né? Até por respeito ao próximo, né? E eu acho que é nesse momento que a gente começa a perceber o quanto nós podemos ajudar só ficando em casa, né? De não circular, de não deixar isso se expandir cada vez mais, né? Então, acho que o nosso espaço, nosso respeito, né, o que a gente quer para nós começa quando a gente respeita o espaço do próximo também, né? Então, cada um fazendo a sua parte, né, e a gente criando essa cadeia de solidariedade, de ajuda, né, seja ajudar a gente a dar uma informação que pode transformar muitas vidas, né, como as várias pessoas que Uhum. me falam aqui, que estão agradecendo, é, a gente, né, fazendo as medidas aí de higiene, usando álcool gel, fazendo distanciamento social, né, se alimentando também, se mantendo com um bom sistema imunológico, né, então a ideia eu acho que é essa, né, e vamos tentar ajudar o próximo com pequenas ou com grandes, ou, enfim, né, com qualquer ação a gente já está ajudando o próximo, né, a se proteger para que isso passe logo, né, quanto mais rápido passar, menos, né, ficam aí os rastros aí, né, de coisas ruins que estão acontecendo, né? Com certeza, Juan, isso é muito importante. Minhas lives de quarentena começou por causa de exercício físico para idoso, entendeu? Que E eu legal, não né? falo, eu não sou especialista em idoso, eu falei que eu ia Uhum. trazer muitas pessoas, vi que as pessoas estavam precisando de informações precisas, coisas simples, e assim Uhum. começou as lives, e é importantíssimo, também falo de projetos, Uhum. projetos que eu participo, projetos Uhum. que são válidos, que é importante a população estar Uhum. sabendo como esse, o Smile Train também, é Uhum. importantíssimo conscientizar a população, até na questão de quando vê uma criança ou um adulto que Uhum. tem um problema, não de subjugar, isso eu acho Uhum. ridículo, porque nós moramos em São Paulo, acontece isso, imagine em pequeno É, centro, porque eu tenho 2 metros, tem dia que me irrita, tem gente que é. me irrita. E em São Paulo, eu Uhum. olhei e falei assim, uma vez antes da pandemia, eu falei assim, gente, nós moramos numa cidade de 20 milhões de habitantes. Eu não sei quantos tem no metrô. Você veio perder seu tempo para falar isso para mim? Volta para o lugar que você está agora. Falei para a pessoa. Volta para o lugar que você está agora, porque não pode. Vai, gente. Não pode. É o Nós estamos no time, né? século XXI. Não É, pode, eu não aceito e não admito. Eu é. vou anunciar a live de amanhã. Amanhã nós vamos falar com a Flávia Assis, massoterapeuta de terapias integrativas, ex-jogadora de vôlei. Nós vamos ter um bate-papo sobre isso às 18 horas. Pessoal, todo mundo convidado se quiser assistir. E, Juan, me fala as redes sociais, as pessoas Uhum. que precisamos aqui agradecer e todo mundo, Uhum. porque cada Uhum. parceiro é uma preciosidade, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Com certeza. Eu queria anunciar também que a gente vai fazer uma campanha global na semana que vem, no dia 3 de Isso, junho.
que vai chamar seria 24 horas correndo por sorrisos, né? Que vai ser uma hashtag, né? 24 Hours Run for Smiles. A gente tem um programa que cuida de esportes lá fora, né? Então, como você falou, essa questão de saúde e tudo mais, então vai ser meio que um desafio para as pessoas investirem parte do seu tempo nesse dia, na quarta-feira que vem, fazendo alguma coisa de atividade, né? Ou correndo, ou subindo escada, enfim, a gente vai lançar depois nas nossas redes sociais, né? Mas basicamente a gente tem o nosso site, que é o smiletrainbrasil.com. A gente tem os nossos canais, né, o Instagram, Facebook, todos também vocês podem achar lá, né, no site. Lá as informações aonde encontrar ajuda, como doar para Smile Train, né? E eu queria agradecer também a todas as pessoas que estão nos ajudando, como você, a chegar em mais pessoas, a multiplicarem, né, esses Smile Makers, né, os embaixadores que são criadores de sorrisos. Né? Eu tô vendo o Edu aqui, né? O Edu Bodstein, que sempre ajuda a gente a divulgar também, né? Várias pessoas, Isabel Hickman, o pessoal da família Sartório, Bruno e Estela, que postaram, as mães, né, que têm aí seus perfis, né, a Natália, a Dani, fissurados pelo Benjamin, fissurados pelo Juan, tem vários nos ajudando. Obrigado a vocês por toda essa ajuda, né, a Raíza também que está aqui, os nossos centros parceiros, os médicos que conseguiram entrar aqui um pouquinho para dar um oi, para prestigiar. A gente vai gravar e vai salvar isso. A gente está lá no nosso Instagram. Isso, o seu vai estar, eu vou colocar no meu perfil pessoal também, e lá na Smile Train, indo lá no link na bio, lá tem todo um playlist com as lives que a gente vem fazendo, então ainda hoje a gente coloca lá. Super legais, pessoal, assistam, quem não teve a oportunidade de assistir, tem um tempinho, assistam. Isso é muito importante, que nem tudo por um sorriso, isso é verdade, pessoal, é demais, e olha... muito obrigada pela live, por nós estarmos aqui, esse horário. Obrigada, pessoal. Muitas pessoas aqui, seguidores, pessoas que estão interessadas no assunto. Como eu já disse, eu não só falo de esporte, nós temos que falar de um todo. E obrigada pela oportunidade da Smile Train World, Smile Train Brasil, por ter dado essa oportunidade de conversar com vocês desse bate-papo, que é muito importante. Obrigadão mesmo. Obrigado a você. Um beijo. Obrigado a todos os seguidores aqui. Já vai terminar nossa live, vai cair. Daqui a pouco vai cair. Pessoal, a minha mensagem, fique em casa, cuide de doentes queridos, que nós vamos até vocês. As informações estão indo até vocês. Obrigado por esse começo de tarde com vocês, que está me animando muito, porque já vamos fazer 70 dias que eu estou sozinha dentro de uma casa. E 70, gente, 70. Isso porque a minha pandemia começou antes, ó. A minha irmã ficou... Eu tive que acudir uma irmã do outro lado do mundo também, lá na Itália. E obrigado de paixão. Então, espero vocês amanhã para mais uma live, para mais informações. Um beijão. Tamo juntos. Obrigado, um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.